E hoje, de modo especial, nós queremos conversar com um missionário redentorista, ele que trabalha numa missão tão importante na nossa congregação aqui na província de São Paulo, o Padre Sérgio Carrara. Ele é diretor do nosso Instituto Teológico São Paulo, ITESP, é professor, é vice-provincial da Província Redentorista do Rio de Janeiro e assim nós vamos conhecê-lo agora. Olá, Padre Carrara, que beleza, que bom termos o senhor aqui no nosso programa. Olá, irmão Marco Lucas, uma alegria poder voltar a esse programa. Grande abraço para você e para aqueles que nos assistem aí pela TV Aparecida. Que beleza. Então, hoje o senhor é o nosso convidado especial para que nós juntos possamos entender um pouquinho sobre devoção. Nós sabemos que nós, redentoristas, temos no cerne da nossa consagração, da nossa vida, da nossa espiritualidade, várias devoções, entre elas a devoção à Nossa Senhora. Santo Afonso amava Nossa Senhora, escreveu vários livros sobre ela, inclusive Glórias de Maria, um livro tão conhecido. Deixou um rosário para nós no nosso hábito, que é em formato de M, rememorando Nossa Senhora. Vejamos a importância de Maria para nós, né? Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre as práticas de devoção a Maria. O senhor poderia nos dizer, padre, quais são as práticas de devoção à Nossa Senhora? O tema é muito interessante, Marco Lucas, porque todos nós temos as nossas devoções especiais e nós, cristãos católicos, somos muito devotos de Nossa Senhora. Eu acho que, antes de tudo, é preciso entender um pouquinho o significado da palavra devoção, que inicialmente tem um significado de serviço, de fidelidade, de esforço. Então, nesse sentido, todo cristão é devoto, ou seja, se esforça para seguir a Cristo. E devoção também tem aí esse sentido de reverência, de adoração, de constância na oração. Tem a ver com essa sensibilidade, né, para o sagrado. E o sentido mais importante da palavra devoção é o seu significado teológico, né, e espiritual. Na verdade, a devoção é um culto cristão. Um culto cristão que nós prestamos a Nossa Senhora e aos santos. Claro, nós prestamos também um culto a Deus. O culto mais importante da nossa vida é a Deus, é a Trindade, evidentemente, que é um culto de adoração. O culto a Maria e aos santos é um culto de devoção. Então, na verdade, ser devoto de Maria significa estabelecer, né, uma relação com Maria, estabelecer um diálogo com Maria, recorrer à proteção de Maria. Maria, ela participa da mediação de Cristo. Cristo é o único mediador da salvação. Todos nós, de algum modo, pelo nosso batismo, estamos aí inseridos na mediação de Cristo. Maria, de uma maneira muito especial, por ela ser a mãe de Jesus, né, a mãe do Filho de Deus. E assim, há muitas devoções à Nossa Senhora. Podemos citar algumas. O terço é uma devoção a Maria, procissões que nós fazemos em honra a Nossa Senhora, peregrinações aos santuários marianos são uma forma de devoção muito conhecida entre nós, novenas que fazemos em honra de Nossa Senhora, orações marianas, a consagração a Nossa Senhora. Então, de fato, o culto a Maria na igreja tem várias modalidades. Lembrando sempre que o mais importante é que nós deixemos Maria nos introduzir no mistério de Cristo, porque o mistério de Cristo deu sentido à sua vida e deve dar sentido à nossa. Então, Maria é aquela que nos ajuda a entrar no mistério de Cristo. O Papa Paulo VI diz algo muito importante. Ele diz assim: olha, o culto a Maria deve levar o cristão a conhecer a Virgem Maria e também a praticar as suas virtudes, ou seja,
a ver em Maria um modelo de existência cristã. Então, eu acho que é importante separarmos a devoção do devocionismo. A devoção, o culto de devoção, ele é importante, ele inclusive se completa com a liturgia, não exclui a liturgia, sobretudo a Eucaristia. Agora, o devocionismo é uma maneira deficiente de devoção. É um exagero que às vezes faz as pessoas colocarem Maria no lugar de Jesus Cristo. Normalmente, o devocionismo tem um cunho mais mágico, supersticioso, ou seja, o devocionismo é a característica daquela relação com Maria de pessoas que só querem obter graças, mas que não querem se converter. A devoção a Maria deve levar também à nossa conversão. Exatamente, é isso mesmo. A gente sabe que existem algumas práticas que são mais comuns, bem como o senhor já nos disse aí, o terço, as novenas, né? O senhor poderia falar para nós assim, qual é a importância, né, de fazermos também esses gestos? Porque a gente sabe que a devoção são atos voluntários, né, que têm o intuito, o objetivo de nos levar a Deus. Quando nós fazemos esses atos, que são atos espontâneos, que nascem dentro da nossa experiência de fé, da nossa realidade, etc., tem de nos levar a Deus. Maria, no caso, é uma intermediadora, mas não é ela que faz o fato em si acontecer, né? Ela leva para que Deus faça, é por isso que a gente separa. Maria não é deusa, ela é apenas uma colaboradora por excelência, Deus a quis assim. Então o senhor poderia nos dizer um pouquinho assim, qual é essa importância, né, de praticarmos esses atos de devoção? Eu acho que, assim, falando de uma maneira muito simples, irmão Marco Lucas, eu acho que a devoção, ela é a maneira de conectarmos com o mistério de Deus. Porque sem um ato de devoção em nossa vida, como que nós vamos garantir a nossa relação pessoal com Deus? É interessante, né? As pessoas hoje estão muito conectadas na internet. As pessoas estão conectadas. As pessoas seguem outras pessoas, estabelecem relações pela internet, seguem alguns sites. Então, as pessoas estão conectadas ao que está acontecendo no mundo pela internet. Olha, se nós não criarmos um link nosso com Deus, então nós não vamos alimentar a nossa relação com Ele. Então, a devoção ela é muito importante porque é ela que nos torna conscientes da nossa relação com Deus, é ela que nos coloca numa relação com Deus. Então, por exemplo, sem uma devoção a Maria, eu não valorizo a presença de Maria na vida de Jesus, na vida da igreja e na minha vida. A devoção, ela, portanto, me conecta com Nossa Senhora, com o mistério de Maria, que deve ser visto aí à luz do mistério de Cristo. Por exemplo, a oração do terço, né? Que é uma forma clássica de devoção a Maria, recomendada por vários papas e por vários santos. É uma oração maravilhosa, porque através dela nós estabelecemos uma relação com Maria e contemplamos a vida de Jesus. Inclusive, João Paulo II tem um documento muito bonito sobre o Rosário. Ele acrescentou mais 5 mistérios luminosos. Só para citar uma devoção que o nosso povo gosta muito e que, de fato, é muito bonita, é muito sólida, é muito consistente. Existem várias práticas, como nós vimos, né? E essas práticas, algumas pessoas aderem fazê-las todos os dias, outras não. Gostaria que o senhor pudesse explicar rapidamente para nós, assim, se há uma obrigatoriedade de fazermos, de realizarmos essas práticas, ou a pessoa ela pode, de acordo com a sua necessidade, com a sua urgência ali, fazer essas práticas? É uma ótima pergunta. Evidentemente, a igreja recomenda muito a devoção à Nossa Senhora, né? O Papa Francisco insiste nisso, chama Maria aí de Rainha da Terra, né? Pede que a igreja tenha um jeito mariano de poder evangelizar, ou seja, com ternura, com humildade, no serviço aos mais abandonados. Agora, quanto à obrigatoriedade,
Por exemplo, a igreja não obriga ninguém a rezar o terço. Isso não é uma obrigação, né? Ela aconselha. Então, não é que a devoção seja uma obrigação, eu tenha que ter uma devoção. Ela é recomendada, ela é considerada espiritualmente positiva para quem a faz. E, de fato, o é, né? Mas, evidentemente, às vezes a pessoa pergunta ou diz, né, padre, eu não consigo rezar o terço. Eu não rezo o terço. A pessoa não é obrigada a rezar o terço. O terço é uma oração recomendada pela igreja, mas ninguém tem essa obrigação. Eu não gosto de fazer novena. Não é que novena seja também obrigada, né? Eu não gosto de fazer peregrinação a santuário. Nada disso é obrigatório para a pessoa. Então, assim, o culto de devoção, ele é uma recomendação da igreja. É uma recomendação. Agora, é muito bom que a pessoa encontre alguma devoção a Maria, para ela expressar exatamente o seu amor a Maria, o seu reconhecimento por aquilo que Maria representa dentro da história da salvação, e também para que a pessoa possa, por assim dizer, se recomendar à proteção de Maria. Então é maravilhoso para nós contar com Maria. Que legal. E a devoção, ela fica, de fato, muito no nível da sensibilidade pessoal. Cada um tem uma sensibilidade e cada um busca aquela devoção que mais se adapta ao seu estilo. Gostaria que o senhor pudesse nos explicar por que é importante incentivar outras pessoas a viverem também a prática da devoção, do amor a Nossa Senhora. Exatamente por aquilo, eu acho, que Maria representa para nós. Eu acho que Maria é uma figura central dentro da história da salvação, aquela que o próprio Deus escolheu para gerar Jesus para nós, aquele que ele privilegiou, né, com o dom da Imaculada Conceição, da virgindade, né? Ela é mãe de Deus, enquanto mãe do Filho de Deus. E é importante a devoção quando ela, de fato, nos ajuda a conhecer a figura de Maria. Eu acho que é muito importante conhecermos a Maria de Nazaré, né? Maria de Nazaré, aquela que ouviu a palavra de Deus, aquela que foi obediente à palavra de Deus, aquela que no Magnificat ela pronunciou palavras muito duras e muito atuais, né? Imaginemos Maria dizendo isso hoje. Ele se lembrou da humildade de sua serva, ele dispersou os soberbos de coração, ele elevou os humildes, despediu os ricos de mãos vazias e saciou os famintos, derrubou os poderosos de seus tronos e elevou os humildes. Ou seja, nós vemos então no Evangelho uma Maria de Nazaré muito comprometida com a proposta de Jesus, que é o reino de Deus. Então, eu penso que a devoção, além de criar nossa relação com Maria, além de trazer Maria para perto de nós, além ainda de nos fazer contar com a proteção de Maria, é muito bom contar com a proteção de Maria. Maria é uma grande riqueza para a nossa igreja. E eu acho que se privar, então, dessa relação com Maria, eu acho que é uma pena, né? Porque a pessoa perde a oportunidade de enriquecer muito a sua vida espiritual. Todos os grandes santos da igreja foram devotos de Maria. Santo Afonso, esse livro maravilhoso, Glórias de Maria, que até hoje encanta. O Papa Francisco gosta muito desse livro, lê constantemente esse livro. É um livro que já tem mais de 200 anos, que continua bastante atual em muitos aspectos. Então, essa é a importância. Agora, eu não posso ficar só na Maria do céu, né? Só na Maria rainha. Eu tenho que descobrir a Maria bíblica, até assim, para que eu possa também, como diz Paulo VI, imitar as suas virtudes. E aí, irmão Marco Lucas, eu gostaria de apresentar aqui os 3 critérios que São Paulo VI propõe para a devoção a Maria. O primeiro critério é esse, que tem um cunho bíblico, né?
que parta da mensagem cristã. Eu não posso deslocar Maria da palavra de Deus, separar Maria da palavra de Deus, senão eu a coloco no lugar de Deus, né? Também tem que ter um cunho litúrgico, ou seja, o culto a Maria, a devoção a Maria, deve me levar à prática litúrgica, onde eu celebro o mistério pascal de Cristo. Não adianta, por exemplo, eu sou devotíssimo de Maria, mas eu não vou à missa, eu não participo da Eucaristia, eu não recebo ali o Jesus ressuscitado na Eucaristia. Estou em comunhão com Maria, mas não estou em comunhão com Jesus. Eu só vou na missa no dia da padroeira, que é Nossa Senhora. Quer dizer, aí é uma devoção muito deficiente, porque quanto mais devoto de Maria eu for, mais na igreja eu estarei, porque a Bíblia nos mostra Maria membro da comunidade de fé, junto com os apóstolos, lá na igreja de Jerusalém. Ela é mãe da igreja, mas ela também é membro. E também uma sensibilidade ecumênica. Olha só que interessante. O Papa diz que a devoção a Maria tem que evitar exageros, porque os exageros, eles às vezes atrapalham aí a unidade dos cristãos que a igreja busca. Então, devoção a Maria tem que ser uma devoção forte, bonita, profunda, mas sem exageros. Eu acho que o exagero nos faz cair no devocionismo. Exato. E aí eu coloco Maria no centro, eu esqueço da mediação única do Cristo. Então eu acho que o critério é esse, na verdade, nunca separar Maria de Jesus. A Maria que não leva a Jesus não é a Maria dos evangelhos. É importante, de fato, ver Maria a partir da ótica da palavra de Deus. Aqui no Santuário de Aparecida é interessante. Nós, claro, fazemos as peregrinações, viemos até o santuário, prestar também, né, o nosso agradecimento, reconhecimento pela participação de Maria na vida da gente, mas a gente percebe que Maria não está no centro. O Santuário Nacional, o que está no centro é o altar, o Cristo, né? Maria está um pouco mais atrás, até podemos dizer assim, né, que ela está um pouco ofuscada, mas ao mesmo tempo ela está olhando para nós e olhando para o seu filho, nos levando até ele. Maria, ela de fato não pode ser colocada como, né, a principal personagem da nossa fé, ela não é. Ela também se reconheceu, né, como uma participante, mas não como a mais importante, porque senão Cristo não teria muito sentido. E ela, na verdade, ela cooperou com Deus para que Cristo pudesse ser o centro, e foi o centro da vida dela. Exatamente. Então aí o santuário de Nossa Senhora Aparecida é maravilhoso. Quando a gente vai aí, a gente fica encantado, primeiro pela beleza do santuário, que está cada dia mais bonito, né? Para Jesus, para Maria e para todo o povo de Deus. Exato. Mas é bonito porque nós vamos, eu me considero um devoto de Nossa Senhora Aparecida, então quando eu vou, eu primeiro passo ali diante da imagem. Vou ali diante da imagem, faço as minhas orações, às vezes rezo o terço, e depois vou participar da Eucaristia, ouvir a palavra de Deus. Então aí o santuário permite-nos, né, aquela devoção correta à Nossa Senhora. A gente vai ali, a gente reza diante da imagem, que é maravilhosa, a gente oferece a Maria o nosso louvor por aquilo que ela significa para nós, a gente agradece o que ela faz por nós, a proteção que ela nos dá, a gente reza por aquelas pessoas que nós amamos, que nos pedem orações, e depois a gente participa da Eucaristia. Ou seja, a gente vai celebrar o mistério pascal de Cristo, a gente vai celebrar a Eucaristia, que é fonte e cume da vida cristã. A gente vai se alimentar de Jesus Cristo, porque Maria se alimentou de Jesus Cristo, está unida a Cristo, né, na glória, e com ela, então, nós nos unimos ainda mais a Cristo. Os padres da igreja, os primeiros padres da igreja que escreveram sobre Maria, disseram uma frase muito simples, mas muito, muito bonita, muito profunda. Eles diziam assim: Maria é o que todos nós devemos ser. Ora, o que Maria é? É uma pessoa cheia do Espírito Santo, totalmente aberta ao Espírito Santo.
Maria é aquela que acolhe a vontade de Deus, a palavra de Deus. É aquela que faz do Cristo o centro da sua vida. Ela é mãe de Cristo, ela é seguidora de Cristo, e a Ele está definitivamente unida. Ora, isso é o que nós cristãos devemos ser. Ela é, nesse sentido, para nós, um modelo. O que Deus quer que nós sejamos? Como Maria, abertos ao Espírito, quer que estejamos unidos a Cristo e quer que possamos ser sinais aí do Cristo ressuscitado na vida das pessoas através de um serviço desinteressado, sobretudo aos mais abandonados. Então, o Santuário de Aparecida nos oferece aí a possibilidade de expressar o nosso grande amor à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e demonstrar o nosso grande amor a Cristo, quer dizer, amando a Cristo com Maria. Então, é muito bonito. Exato. Nossa Senhora sempre nos leva a Cristo, né? Não é o contrário. Ela é aquela que nos aponta. O Padre Vitor Coelho sempre dizia isso, né? Os ponteiros apontam para o infinito, ou seja, Maria nos aponta para Jesus, que está sempre de prontidão para nos acolher. Então nós vemos que a devoção é muito importante. E Santo Afonso dizia uma frase que pode parecer hoje maximalista, mas ela tem um certo sentido, né? Ele disse assim: um devoto de Maria jamais se perderá. Um devoto de Maria jamais se perderá. Porque Maria não abandona nenhum de seus filhos. Uma mãe não abandona um filho, né? E aí Santo Afonso disse: se você perseverar na devoção a Maria, ela vai conduzir você necessariamente à salvação de Jesus Cristo. Ela vai fazer você amar Jesus Cristo. Ninguém melhor do que ela para conduzir o cristão a Jesus Cristo, o Salvador. Então, a devoção a Maria é uma grande riqueza para a nossa Igreja Católica. Não há nenhuma dúvida disso. E eu acho que faz muito bem a todo cristão cultivar uma devoção a Maria. Para nós redentoristas, irmão Marco Lucas, é até obrigatório. Exatamente. Afonso de Maria, padroeira da congregação, ele escreveu esse maravilhoso livro, que até hoje alimenta a devoção de muita gente pelo mundo. Esse livro é um sucesso editorial. Então, não poderia haver um redentorista não devoto de Nossa Senhora. Tá no nosso cerne. Que beleza, quanta coisa bonita que nós ouvimos. E eu gostaria de fazer esse convite a você também que nos acompanha pelos meios de comunicação, que está assistindo o nosso programa, a conhecer este livro que o Padre Carrara bem disse aqui, Glórias de Maria, um livro tão importante. E nós queremos mais uma vez convidar você a convidar outras pessoas também a conhecerem Nossa Senhora, a terem devoção por ela, a amarem, porque assim nós também estaremos amando mais Jesus. Padre Carrara, muito obrigado pela sua participação, pela sua generosidade, por partilhar a sua devoção, a sua experiência de fé e também os ensinamentos, aquilo que o magistério nos traz sobre Nossa Senhora, para que nós sejamos mais marianos, mas sempre também levando essa Maria de Nazaré no nosso coração e em nossas atitudes. Muito obrigado. Eu agradeço, Marco Lucas, o seu convite para estar nesse programa. Foi um prazer muito grande. Mando um grande abraço aí para os nossos ouvintes e que Maria possa proteger a todos, abençoar a todos e nos fazer cada vez mais amigos de Jesus Cristo. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e que Maria continue intercedendo por nós. E assim, então, nosso programa vai ficando por aqui. Nós agradecemos a sua participação e que Deus continue te abençoando por intercessão de Maria.